Olá para você, boa noite. O TV Notícias desta segunda-feira, dia 24 de julho, começa agora e você confere comigo os destaques de hoje. Cai pela metade o número de doadores no Hemocentro em Uberlândia. Ações estratégicas estão sendo feitas para manter o estoque em dia. Aumento no preço dos combustíveis já está em todas as bombas em Uberlândia. Procon vai colocar fiscais nas ruas para verificar preços praticados. Quais os procedimentos estéticos mais comuns entre os idosos? Aumentou a procura por cirurgias plásticas. E atenção, dona de casa, frutas, verduras, hortaliças têm tido uma variação de preços em função do frio. O que levar à mesa? Você vai ver a partir de agora no TV Notícias, que está no ar. Caiu pela metade o número de doadores no Hemocentro em Uberlândia. Já era um pouco esperado em função do período de férias. Muita gente aproveita para descansar, viajar. O frio também contribui para essa queda. O estoque se mantém estável em função de ações estratégicas e, claro, contando sempre com o apoio da comunidade. Luísa é estudante do curso de odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Apesar da correria do final de semestre letivo, encontrou tempo para fazer uma boa ação. É a primeira vez que doa sangue. Depois de sair de uma prova, a gente arruma um tempinho. Desde o início de julho, Uberlândia apresenta queda nas temperaturas. Devido ao frio e ao período de férias, caiu em aproximadamente 50% a movimentação de doadores aqui no Hemocentro da cidade. Apesar disso, o nível do estoque está adequado e o tipo sanguíneo mais necessário no momento é o O negativo. Bem, sempre acontece uma diminuição no comparecimento dos doadores, nessa época, em virtude da questão climática e também das férias. Então a gente se prepara, planejamos várias coletas externas, são coletas móveis que a gente leva para fora do Hemocentro e vamos geralmente em escolas, universidades, empresas e igrejas que nos abrem as portas para a gente fazer. O coordenador conta que para manter o estoque estável, uma estratégia do Hemocentro é realizar coletas externas em empresas, instituições de ensino e outras cidades. Tem que fazer um contato, aquela instituição que se interessa por ter uma coleta lá dentro, faça contato com o nosso setor de captação. Nós vamos fazer, ver se há quantidade de doadores suficiente para fazer a coleta. A programação desse quantitativo, fazemos uma vistoria para ver se o local tem um espaço adequado, as condições para receber a coleta, fazemos uma notificação até a vigilância sanitária para liberar o local e o planejamento da data. A coleta é rápida, dura em média 3 a 12 minutos. É permitido se tornar um doador a partir de 16 anos de idade. Toda pessoa que se interessa em fazer a doação de sangue, seja ele doador regular ou seja a primeira vez, deve comparecer ao Hemocentro. Preferencialmente, ele fazer o agendamento pelo telefone 155, opção 8, que vai ser atendido com maior facilidade. Ele passa pelo setor de cadastro, onde coloca seus dados cadastrais, e pela triagem clínica, onde vão ser avaliadas as situações de risco para ele e para quem recebe o sangue, e saber se ele está apto a fazer a doação. É a terceira vez que Flávia doa sangue. Se tornou doadora para ajudar a vizinha. Agora mantém o hábito para salvar outras vidas. Com certeza vale a pena, é uma sensação de bem-estar, de dever cumprido. Saber que a gente vai estar ajudando outras pessoas. É isso mesmo, Flávia. Importante manter essa rotina. O Hemocentro em Uberlândia fica na Avenida Levino de Souza, número 1845, no bairro Moarama. E o telefone de lá é o 3088-9200. E agora nós vamos falar de doação de medula. Um aplicativo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais quer ajudar a reduzir a distância entre doadores e pacientes que necessitam de transplante. Hoje, a fila de espera é grande e quem vive esse drama reclama que faltam campanhas educativas para incentivar as doações. Em 2013, Pedro foi diagnosticado com aplasia de medula. A doença era grave, uma quimioterapia não resolveria. Existia uma única chance de cura, um transplante de medula. Começava a espera por um doador. Então ele não podia ter contato com pessoas, ele não podia fazer nenhum tipo de exercício físico, qualquer vírus de gripe podia ter uma consequência pior para ele, A notícia tão esperada veio no ano seguinte. Uma pessoa compatível estava disposta a fazer a doação.
O transplante foi um sucesso e hoje o Pedro está curado. No início deste ano, ele e a família foram conhecer o doador. O encontro foi gravado. Olá! Eu quero filmar o encontro. Atualmente, 850 pessoas esperam por um transplante de medula no Brasil. O procedimento é a cura para mais de 80 doenças. O nosso banco de doadores é o terceiro maior do mundo. São 4.300.000 pessoas dispostas a doar. Mas por que há tanta gente na fila? A resposta é que a chance de compatibilidade é muito pequena, 1 em 100 mil. Por isso, quanto mais doadores, melhor. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos pode doar. Basta ir a um hemocentro e recolher uma amostra de sangue. A partir daí, se for compatível, a pessoa é convidada a fazer uma doação. O procedimento é rápido, com anestesia local. Depois de um dia de repouso, o doador já volta à rotina. Mas os mitos em torno da doação de medula impedem que mais pessoas entrem no cadastro. O transplante assusta. Medula óssea, as pessoas já também assustam, então tem que desmistificar essas crenças absurdas, que é difícil, que dói, que vou morrer, que não sei o que, tem nada disso. Vai morrer quem não conseguir a medula compatível, isso que é o drama, esse que é o drama. Adriano é voluntário em alguns projetos de doação de medula e de sangue. Ele acredita que se houvesse mais campanhas, mais gente doaria e critica um decreto do governo estipulando cota máxima por ano para o cadastramento de novos doadores. Bom, o governo alega que não é financeiro, que a razão não é financeira, que é porque o Brasil já dispõe desse banco diversificado e grande, realmente eu concordo, mas que não é suficiente para salvar vidas. Com a ajuda de outros pesquisadores e de alunos, Adriano criou um aplicativo de doação. É muito mais do que um aplicativo. Por trás tem uma plataforma digital com conhecimento, a gente está usando o que a gente tem de mais novo aqui no Departamento de Ciência e Computação, otimizar quem precisa, onde que está, quem já doou, cruzar. Então, assim, há uma infinidade de pesquisas e eu fiquei super animado com esse projeto porque eu quero agora começar a mobilizar alunos de graduação e de pós para a gente trabalhar nesse assunto. Luiz e Graciele comemoram cada novo cadastro. Nas redes sociais, criaram uma campanha para o filho Nicolas, de 3 anos, diagnosticado com aplasia de medula. A irmã gêmea, Alice, não é compatível. Os pais também não. A esperança é encontrar alguém no cadastro nacional. Mas é uma expectativa muito grande a gente esperar esse momento. A gente não sabe quanto tempo que vai durar. A gente não sabe se esse momento vai chegar amanhã, ou daqui uma semana, um mês, um ano, a gente não sabe, mas a gente tem fé, a gente crê que esse dia vai chegar e vai acontecer. A gente fala muito sobre o Brasil que está envelhecendo. Com o aumento da expectativa de vida, homens e mulheres não querem apenas viver mais, querem estar mais bonitos também, de bem com a cabeça e com o corpo. Recorrem à cirurgia plástica. Vamos saber quais são os procedimentos mais comuns e como é feita a indicação pelo profissional. Aqui comigo está o médico cirurgião plástico, Dr. Francisco Naves. Dr. Francisco, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Quando a gente fala em cirurgia estética ou procedimentos estéticos, a própria cirurgia plástica, a gente sabe que todo mundo quer ficar mais bonito. E por que não as pessoas com um pouco mais idade, né? Como é que funciona isso, inclusive a indicação para a terceira idade a um procedimento estético? Olá, Flávio. Bom, a gente tem percebido que com o aumento da expectativa de vida, o povo brasileiro vivendo mais, às vezes bate aquela incompatibilidade da imagem externa com a sensação de jovialidade que a pessoa tem. Ela se sente jovem, porém ela não se sente tão bem com aqueles sinais do envelhecimento naturais do organismo. Então, não existe idade para recorrer a uma cirurgia plástica. Existe, sim, a vontade de querer melhorar, de estar melhor, mais saudável, uma aparência mais natural, digamos assim. Essa é a melhor idade para procurar. Mas o que a gente fala, por exemplo? A gente sabe que não tem essa contraindicação nem nada, mas, por exemplo, é aquela pessoa que já tem alguma doença crônica, alguma coisa que talvez seja até mais comum com o passar dos anos, um diabetes, por exemplo. Como é que deve ser feito todo esse trabalho, desde o atendimento ao pós-cirúrgico também? Bom, a gente prima sempre pelo bom senso, desde a indicação do procedimento a ser realizado até uma pesquisa minuciosa sobre as doenças crônicas, como você disse, o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica. A partir daí, se a gente acha que há algum fator que mereça uma atenção maior, esse procedimento
ele pode ser desde não indicado até ele é melhor investigado com uma consulta pré-anestésica. O que é isso? O paciente, antes da cirurgia, ele passa em uma consulta com o anestesiologista, que vai esmiuçar melhor qualquer, porventura, comorbidade que esse paciente tenha. A partir daí, nós temos já pré-estabelecido se ele está apto ou não, se as benéficas que ele pode obter de uma cirurgia possam suplantar ou não os riscos que ele corre sendo exposto a uma operação. A gente sabe que existem intervenções maiores e menores, dependendo do tipo, ou procedimento, ou local onde vai ser feita essa cirurgia. Por exemplo, às vezes nesse caso, seria mais recomendado algo mais leve, mais superficial, talvez uma aplicação de algo, não sei se rosto acontece muito isso, para evitar uma anestesia geral, por exemplo? Uhum. Ótimo, Flávio, com certeza. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela preconiza um score preditivo de segurança, e um deles são associações de cirurgia. Quanto maior a idade, é interessante que o ato operatório seja mais rápido. Então, a gente evita associar cirurgias e a gente tenta também executar a técnica de uma maneira mais rápida, mais enxuta. Quais são os procedimentos mais comuns depois de uma certa idade? A gente sabe que as jovens e as mulheres, a mama, por exemplo, a prótese de silicone, e na terceira idade, o que é? Olha, os homens, eles gostam muito da cirurgia das pálpebras, da cirurgia da face em si, que dá um ar muito mais jovem mesmo, que rejuvenesce a pessoa. E mais invasivo também, né? Mais simples. Hoje nós dispomos de uma gama farta para poder tratar isso, desde toxina botulínica, preenchedores de alta qualidade, até a cirurgia mesmo, o lifting facial, a ritidoplastia, que é aquela em que há cortes, um descolamento de pele e uma remodelação dos tecidos. As mulheres procuram ainda muito a lipoaspiração, que é a campeã, sempre vai ser, também a cirurgia da face e a mama, as cirurgias da mama. Então não muda muito, tá vendo? A gente percebe que realmente a vaidade não tem idade, isso é importante também. Não tem idade. Que bom. Francisco, olha, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, espero contar com você mais vezes aqui. Eu que agradeço, Flávio. Muito obrigado. Eu volto em instantes, até já. E agora nós vamos falar dos benefícios da acupuntura. A técnica tem sido muito utilizada no tratamento de algumas doenças e também no alívio de dores. Luciana sofria com fortes enxaquecas até conhecer a acupuntura. Há 6 anos faz o tratamento uma vez por mês. Um tratamento imediato, né? Tranquilo, sem dor e sem medicamento, né? A acupuntura é considerado um dos tratamentos médicos mais antigos do mundo. A técnica milenar surgiu na China. Os chineses, com poucos recursos, eles foram procurando estudar o corpo humano de acordo com o estudo da natureza. E fizeram uma analogia dizendo que o que acontece na natureza acontece no corpo humano. E aí eles começaram a estudar os meridianos e fazendo os tratamentos com espinha de peixe, que eram os recursos que tinham. E aí foi dando certo. A fisioterapeuta Maria Inês trabalha com acupuntura há 6 anos. Com a ajuda de um programa de computador, mede a energia de todos os órgãos a partir dos pontos rio do oráculo dos meridianos. Com o resultado, sabe onde precisa inserir as agulhas. Após a introdução, a especialista faz estímulos no local. Os pontos são sempre bilaterais. O paciente fica de 30 a 40 minutos com a agulha no corpo. O diagnóstico ele é feito de várias maneiras, não só com o aparelho computadorizado, mas podemos fazer pela língua, pelo pulso, pelo abdômen. E esses microsistemas, eles estão em alta. 50% das terapias hoje, ela trabalha com microsistemas. A acupuntura pode trazer vários benefícios para a saúde. Nós fazemos o tratamento pela deficiência, no canal que está em deficiente. Por exemplo, se o órgão rim está com deficiência, o órgão rim é tratado no ponto R3. Então, vou lá e estimulo o ponto R3. Para quem tem medo de agulha, existem outras opções.
Recomendo fazer com estimulação elétrica, nós temos aparelhos que fazem isso, da mesma forma que as agulhas. Mas o resultado não é o mesmo, o resultado melhor é com agulhas. Luciana conta que apesar da pequena dor, os resultados valem a pena. Eu tive uma ótima experiência, né? A saúde, então, para mim foi maravilhoso, né? A gente tenta passar dessa forma, né? E realmente é muito tranquilo. Desde sexta-feira, os motoristas fizeram um corre-corre nos postos que tentaram segurar os preços dos combustíveis. O Procon de Uberlândia colocou fiscais nas ruas para certificar que o valor repassado foi apenas aquele que corresponde ao aumento da alíquota. Difícil mesmo está sendo administrar mais esse aumento nas bombas. Nas placas ou direto nas bombas, o valor assustou quem começou a semana de tanque vazio. Achei péssimo. Muita gente está ganhando salário mínimo e não consegue colocar gasolina na moto deles. Eu achei meio abusivo, né? Nós estamos passando por uma crise, né, financeira no Brasil todo, então acho que não era o momento de aumentar esses impostos. Se os postos de gasolina decidirem repassar para o consumidor todo o aumento da alíquota de 41 centavos do PIS e COFINS pelo litro da gasolina, o motorista pode chegar a pagar em média 10,44% a mais para encher, por exemplo, um tanque de 50 litros. Os combustíveis, eles são o preço-chave da economia. Isso vai se estender para outros preços. Por exemplo, o preço do etanol deve seguir um reajuste também, né? Mas, além disso, o preço dos fretes, né, o preço do transporte coletivo ano que vem, eles devem ser reajustados com base nesse aumento do PIS/COFINS da gasolina que foi decretado pelo governo semana passada. Neste posto, por exemplo, na semana passada, o litro da gasolina custava R$ 3,39. Para encher o tanque, gastava-se em média R$ 150. Após o aumento, o valor do litro da gasolina subiu para R$ 4,29. E para encher o tanque, agora custa R$ 180. O valor do etanol também aumentou, mas em menor proporção. O litro custava R$ 2,39 e passou para R$ 2,99. O tanque cheio de etanol foi de R$ 100 para aproximadamente R$ 120. Apesar de estar mais barato, tem gente que ainda prefere abastecer com gasolina. Eu prefiro manter meu carro na gasolina. Manutenção é melhor. Gasolina, abasteça com gasolina. O economista afirma que o reajuste nos preços dos combustíveis traz impactos para o consumidor e reflexos não tão positivos para o futuro do país. O impacto disso sobre o nosso potencial de crescimento é muito ruim, né? Então o Brasil vem de uma década no qual a sua média de crescimento foi a pior da história, a pior da nossa história desde que se há dados, e com esse tipo de medida não há grandes perspectivas para reversão, né? Nós estaremos aí caminhando para um futuro de longo prazo medíocre. Para não deixar o carro parado e gastar um pouco menos, quem pode opta pelo etanol. Etanol, com certeza. Inclusive agora eu estou colocando etanol. Em nota, a Minas Petro diz que o governo utiliza do setor de distribuição e revenda dos combustíveis como mero vetor de arrecadação, instituindo altíssimas alíquotas, que chegam a representar, no caso da gasolina, por exemplo, aproximadamente 45% do valor final. Diz ainda que a alta carga tributária é um dos principais vilões do empresariado em todo o país, que esse ônus sufoca os empreendedores, fecha dezenas de vagas de emprego e freia o crescimento sustentável do país. Em Uberlândia, por meio de nota, o Procon informou que, com o objetivo de investigar o aumento dos preços dos combustíveis e avaliar se houve acréscimo sem justa causa, irá notificar cerca de 20 postos da cidade. Os proprietários deverão apresentar no prazo de 10 dias documentos com valor de venda de etanol, gasolina e diesel do último trimestre e os motivos para a elevação de preços nas bombas, bem como as notas com o valor que adquiriram os produtos junto aos distribuidores. E daqui a pouco, frutas, verduras, hortaliças têm tido uma variação de preços em função do frio, o que levar à mesa. Tem mais, o TV Notícias volta em instantes. Até já.
Nas últimas semanas, o frio foi intenso e suficiente para mudar a rotina no campo. Os produtores, mesmo os mais preparados, sentiram a queda na temperatura na hora da colheita. Frutas, verduras e legumes tiveram uma oscilação nos preços. Cássio é proprietário de uma empresa de atacado para restaurantes. Para abastecer 110 estabelecimentos da cidade, vai ao Ceasa todos os dias. Faz a escolha dos produtos com a ajuda de uma lista de 85 itens. Percebeu que, devido à queda nas temperaturas, os preços mudaram e a qualidade dos alimentos também. Tem muito mercadoria de qualidade, só que você tem que encomendar, programar para não ficar sem produto. Porque pelo fato de estar frio, os produtos atrofiam, não maduram na hora certa, então tem esse atraso. O orientador de mercado, Éder Júlio, explica que é comum uma oscilação nos preços no período do inverno. Hortaliças de folhas mantêm o valor estável. Uma dúzia de alface ou uma grade de repolho de 30 quilos pode ser adquirida por R$ 20. Uma dúzia de agrião custa em média R$ 36 e a cebolinha sai por R$ 1,25 o maço. Comprar hortaliças de raiz também está mais barato. Os itens com maior queda nos preços são mandioca, batatinha, cenoura, beterraba, batata doce, cará. Outro exemplo é o inhame. A caixa é vendida a R$ 60. No período chuvoso de dezembro a fevereiro, o mesmo produto chega a custar R$ 140. Frutas como melancia, morango, laranja e banana também apresentam preços reduzidos. Nós temos verificado aí as hortaliças raízes, né? Principalmente batata, a batata doce, o cará, a inhame, a cenoura, a beterraba, elas estão aí com os preços mais em conta. E também nós temos verificado aqui na Ceasa de Uberlândia as hortaliças de folha, que estão com os preços estáveis, se comparado igual o período desse ano com igual o período do ano passado. Produtor de batata doce há 30 anos, Sebastião, explica que a queda no preço atrapalha nas vendas. Quanto maior a oferta, menor a procura. Quando ela está cara, que é bom de vender, porque tem pouca, né? Aí fica boa de vender. Nessa época que ela tem muita, o preço cai e é ruim para vender ela também. Tomate, jiló, abobrinha, quiabo e pepino são os itens que apresentaram um maior aumento. Estão 70% mais caros. Nos casos que subiram de preço é por causa do fator climático. Então o clima, né, esse clima frio influencia diretamente na produção. Então as noites frias, né, ela diminui o período vegetativo dessas culturas que eu falei, que eleva o preço. E aí reduz a produção. Reduzindo a produção, falta o produto aqui na Ceasa e o preço sobe muito. Alfredo é produtor de tomate há 40 anos. No período de calor, consegue vender a caixa entre R$ 30 e R$ 50. No inverno, o valor sobe para R$ 50 a R$ 80. Conta que no frio, o tomate tem dificuldade para amadurecer. Como madura menos, a procura é menos, então o preço sobe. O preço é mais caro. E o inverno vai até o dia 22 de setembro. Até lá devemos ter ainda dias bem frios. Bom, pelo menos o fim de semana foi de sol em Uberlândia em boa parte da região. A segunda também foi de muito calor ao longo do dia. Vamos saber como fica o clima nesta terça-feira. Em Uberlândia, céu limpo, sem muitas nuvens durante o dia, com sol forte. Mínima prevista de 14, máxima de 26 graus. Temperaturas amenas em Patrocínio, sol durante todo o dia, sem previsão de chuva. Mínima de 13 graus e máxima de 27. Em Nova Ponte, sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para terça é de 15 graus e a máxima 27 graus. Em Indianópolis, tempo nublado, mas nada de chuva. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Tupaciguara, a temperatura também varia entre 12 graus a mínima e a máxima pode chegar aos 29 graus. O TV Notícias desta segunda acaba aqui. Boa noite, uma excelente semana para você. A gente volta a se ver amanhã. Um abraço e até lá.